Salve, salve, galera! Beleza? Todo mundo aí? Canal do Lu, Professor Luciano, estamos de volta aqui. Depois de algum tempo sem fazer vídeos para vocês aí, vamos com mais um vídeo aula hoje. Nosso tema é sobre clima e tempo. Vocês sabem que as pessoas confundem os dois termos, clima e tempo, que são totalmente diferentes. Se você usar um desses nomes de forma errada, vai tornar problemático, não é isso? Então vamos entender hoje a diferença entre tempo e clima. Vamos falar sobre os elementos do clima e sobre os fatores climáticos. Vamos lá? Primeiramente sobre tempo e clima. Na realidade, essas palavras são muito utilizadas no nosso dia a dia. Muitas vezes você recebe a ligação de alguém perguntando para você: e aí, como é que tá o clima hoje aí, né? Você sabe que essa afirmação está errada. Geralmente as pessoas estão ligando querendo saber como está o tempo, mas elas falam como está o clima. Queremos dizer que existe uma diferença básica. Tempo, o que é tempo? Tempo é um estado momentâneo da atmosfera, num período curto, vamos dizer assim. Às vezes num dia pode estar ensolarado, no outro dia pode estar chovendo. Essas alterações nós chamamos de tempo. É o tempo atmosférico. Ou seja, o tempo ele muda dia a dia, muda dia por dia. Amanhã pode ser mais quente e etc, né? Chovendo, nublado e etc. Inclusive, esse é o termo utilizado nos jornais. Os jornalistas dizem: vamos ver agora a previsão do tempo. Beleza? Então, tempo é isso aí. Já a palavra clima refere-se a uma sucessão habitual do tempo, porque o clima é um conjunto de tempos em tempos e tempos. Para você ter uma noção, para os estudiosos definirem o clima de uma determinada região, eles têm que fazer um estudo durante um longo período, que pode ser até de 30 anos. Então, já imaginou, durante esse período todo, eles estarem coletando todas as informações do tempo? Umidade, temperatura, pressão atmosférica, a questão das chuvas, precipitações e etc. Imaginou? Durante um longo período coletando essas informações e a partir daí que eles vão definir qual que é o clima desse lugar, beleza? Então o clima é a sucessão habitual do tempo. Durante um longo período daí eles fazem o quê? Uma média. Então essa média que nós chamamos de clima. Traduzindo, dificilmente você vai dizer que o clima mudou. Né? Tem época do clima que pode ser mais chuvoso, mais frio, menos chuvoso, mais chuvoso, menos chuvoso, mas isso já está previsto. Então o clima não sofre alterações bruscas. Se sofrer uma alteração, vai depender de muito tempo para poder isso acontecer, beleza? Fatores climáticos e elementos climáticos. Os fatores climáticos são as condicionantes, são as razões que fazem com que uma determinada região tenha um tipo de clima. Por exemplo, suponhamos que uma região, mesmo estando em baixa latitude, traduzindo, mesmo sendo uma região próxima da linha do Equador, ela tem um clima diferente de uma outra região que está na mesma zona. O que foi que diferenciou? Suponhamos que um dos lugares esteja na mesma zona, porém numa região de grande altitude. Logicamente que isso aí são fatores climáticos. Então, o que vai diferenciar uma região da outra? São os fatores climáticos. Uma região pode ter mais montanhas, a outra região pode ter mais vegetação, ou um lugar pode estar na beira do mar, ou pode estar, um lugar pode estar no continente, não ter acesso bastante longe do mar. Então, todas essas condicionantes aí, nós chamamos de fatores climáticos. Baseado, então, nessas explicações, nós podemos dizer, então, agora explicar por que Porto Alegre tem as temperaturas menores do que a nossa região aqui, por exemplo, no estado de Tocantins. A vegetação, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, as correntes oceânicas, correntes marinhas. Então são vários fatores climáticos. No caso, se você for comparar Porto Alegre com Araguaína, você nota que Porto Alegre tem uma grande latitude, ou seja, é muito mais longe da linha do Equador do que a nossa região. Com certeza, quanto maior a distância desse local em relação à linha do Equador, menor serão as temperaturas, porque ele vai estar mais longe do centro onde fica a linha do Equador, que é justamente a região de zona quente, onde os raios solares incidem diretamente. E é uma região muito quente, por isso, porque os raios do sol incidem diretamente.
Tá? Existe a questão do fator climático chamado altitude. Quando uma região ela é montanhosa, com certeza qualquer cidade ou localidade que tiver em regiões altas, de altíssimas altitudes, será mais frio. Por quê? Porque na parte de cima é mais frio. É tanto por isso que as montanhas, as grandes montanhas do mundo aí, no topo dela você encontra o quê? Gelo, né? Você encontra gelo, porque a temperatura é bem menor do que a parte lá e lá embaixo, né? Nós temos no Brasil cidades que estão em grandes altitudes, Campo do Jordão, São Joaquim e outras cidades aí que têm clima que é bastante fria, em comparação com os demais que estão na mesma região, mas lá é bem mais alto. A altitude, então, é um fator climático determinante para a temperatura. Já os elementos do clima são o que? As características que o clima X tem. Por exemplo, pode ser quente, pode ser frio, né? Pode chover muito, chover pouco, pode ter baixa ou alta umidade do ar, pode ter também uma pressão atmosférica alta ou uma pressão atmosférica baixa. Então, são os três elementos principais do clima: a temperatura, a umidade e a pressão. A temperatura pode ser quente ou frio. A umidade, quando ele retém, é a capacidade de retenção de água que existe no ar. Então, o ar pode estar úmido, carregado, ou pode estar leve. Nesse caso, quando o ar está úmido, carregado, nós dizemos que é uma zona de alta pressão, né? E se o ar está leve, está quente, aquecido, nós chamamos de zona de baixa pressão, beleza? E quando o ar está carregado ou não, gera justamente o terceiro elemento do clima, que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é justamente essa diferença que existe entre as regiões, onde uma região tem alta pressão e a outra baixa. Beleza, galera? Vamos aprender cada vez mais. Um abraço!